Fala aí, pessoal, aqui é o JP e agora a gente vai continuar o nosso estudo de equilíbrio iônico. Nós já havíamos visto no primeiro vídeo uma introdução a esse equilíbrio iônico, também havíamos visto a constante de acidez, o Ka, e também a constante de basicidade, o Kb, com suas características, o jeito que monta, alguns detalhes importantes aí para a gente saber. Bom, vamos seguir então para algumas outras partes, alguns detalhes importantes dentro aqui de equilíbrio iônico. Primeiro, vamos analisar agora a lei da diluição de Ostwald. O que vai falar nessa lei? Bom, vamos pensar assim, né? Para que ela vai servir? Ela vai relacionar a constante de ionização, o nosso Ka, com o grau de ionização. A gente sabe que existe uma dependência, né? A gente viu que quanto maior esse Ka, maior o alfa, mas agora a gente vai conseguir relacionar através de uma fórmula matemática. Bom, vamos considerar um eletrólito Ha com uma concentração inicial, M' aqui, e um grau de ionização alfa, tá? Sendo aí quaisquer valores que a gente tenha. Independente também, né, sendo um eletrólito forte ou fraco. Bom, se a gente coloca aqui, né, então essa daqui é a equação de ionização para esse nosso eletrólito. E aqui eu vou montar aquela tabelinha de equilíbrio químico, ou seja, início, reage forma e no equilíbrio. Bom, no início, nós temos aqui uma concentração inicial M e nós não temos nada aqui de H+, e de A- para o nosso eletrólito, tá? Depois, como eu sei que o grau de ionização é alfa, lembrando que esse grau de ionização é o tanto que ioniza. Bom, se é o tanto que ioniza e esse aqui é o meu tanto inicial, para descobrir o tanto que eu vou reagir, é só eu multiplicar o meu alfa pela minha concentração inicial, tá? Lembrando que o HA aqui é um reagente, por isso que ele está sendo consumido, então ele reage. E aqui o H+ e o A-, né, o nosso ânion, eles são positivos porque eles estão sendo formados, então aumenta. Então reage aqui e forma aqui. Bom, para a gente descobrir as quantidades, né, as concentrações no equilíbrio, é só pegar o início e subtrair ou somar o que reagiu, o que formou. Então, o saldo final aqui no equilíbrio, essa é a concentração inicial menos o tanto que reagiu. E aqui, a concentração inicial desses era zero, então praticamente, né, é desprezível. Aqui, o que tem no equilíbrio é o tanto que foi formado de cada um, que nesse caso aí é a mesma quantidade. Bom, se a gente monta a constante de equilíbrio, né, a constante de acidez para esse nosso eletrólito aqui, eu tenho produto sobre reagente. Vou substituir os valores aqui que eu achei na tabela. Então, está aqui, ó, M vezes alfa, M vezes alfa. Bom, aqui eu multiplico, então fica M ao quadrado, alfa ao quadrado em cima. E embaixo eu coloco o M em evidência, tá certo? Bom, M em cima, M embaixo, como está em evidência, eu posso cortar esse quadrado com esse M daqui de baixo. E aí a gente chega nessa fórmula aqui, tá? Então, M vezes alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Não se preocupe tanto em guardar essa fórmula. Por quê? Num exercício, se ele te deu alfa e pede o Ka ou vice-versa, você pode montar essa tabela e fazer na hora, tá? Não se prenda, nesse caso, a essa fórmula aqui, tá? Porque são tantas fórmulas que a gente tem que saber, então é mais fácil você entender o conceito por detrás disso e conseguir na hora montar do que ficar dependente de uma fórmula, que aí você não sabe se multiplica, subtrai, soma, o que divide, tá certo? Mas vamos analisar um pouquinho melhor agora essa fórmula, algumas conclusões importantes dela. Bom, então tá aqui a nossa fórmula da lei da diluição. Quando eu tenho ácidos fortes, vamos lembrar que um ácido forte está muito ionizado. Muito ionizado significa que o alfa é muito próximo de 1. Se o alfa é muito próximo de 1, aqui embaixo eu tenho um valor que vai ficar muito pequeno, porque 1 menos uma coisa muito perto de 1, aqui embaixo eu tenho um valor muito próximo de 0. Se esse valor é muito próximo de 0, acontece que eu tenho um valor de Ka muito alto, tá? Muito elevado, porque esse ácido está muito ionizado. Por isso que nem sempre tem sentido definir Ka para ácidos fortes, tá certo? Porque justamente
Lembra que a gente não pode ter divisão por zero, e isso daqui tende a ser uma divisão por zero, já que o alfa está tendendo a 1, ok? Por outro lado, se eu tenho um ácido fraco, 1 menos alfa acaba sendo próximo de 1. Por quê? Ácidos fracos têm um valor de alfa extremamente baixo. Bom, se isso daqui é muito baixo, então eu tenho 1 menos uma coisa muito pequena. Ou seja, na hora que eu faço esse balanço, 1 menos alfa acaba sendo bem próximo de 1. Com isso, a gente tem aí uma fórmula um pouquinho mais fácil para guardar e que a gente consegue tirar algumas informações bem interessantes para esse caso aqui, para ácidos fracos. Qual que é uma conclusão muito importante e está relacionada aí ao nome lei da diluição? Isso daqui vale a pena você saber. Para uma mesma temperatura, e principalmente aqui pensando num ácido fraco, que vai ter aí uma ionização baixa, acontece o seguinte: quanto menor a concentração, ou seja, quanto mais diluída estiver a minha solução, mais ionizado vai estar o meu eletrólito. Como assim? Vamos entender aqui, ó. Eu preciso, lembra que se eu mantenho a temperatura constante, o meu K fica constante. O que muda o K é a temperatura. Então, aqui eu tenho um valor constante. Se eu mexo na concentração, eu necessariamente mexo na ionização, no meu alfa. Se eu diminuo 1, aqui eles são inversamente proporcionais. Então, diminuindo 1, eu necessariamente preciso aumentar o outro. Acontece o seguinte: eu diminuo a concentração quando eu faço uma diluição e eu aumento a ionização do meu eletrólito para poder manter constante aí o meu valor de Ka, tá certo? Então, o que significa isso em termos práticos? Eu vou ter mais íons do meu eletrólito na minha solução, só que a concentração vai ser menor. Então, não necessariamente aí eu vou mexer tornando ela mais ácida ou não, ok? Porque se eu diluir, eu estou diminuindo essa concentração do que torna ela ácida ou básica. Mas essa é uma conclusão bem interessante para a gente pensar. Então, quanto mais diluído, quanto menor a concentração, mais ionizado. E vice-versa, ok? E isso principalmente para ácidos fracos, já que no ácido forte, esse alfa já é muito alto de qualquer forma, ok? Bom, também agora vamos entender o que eu chamo de efeito do íon comum num equilíbrio iônico. Nada mais é do que uma simples aplicação do princípio de Le Chatelier, que é aquela questão do deslocamento do equilíbrio químico, conforme eu coloco ou tiro alguma coisa que já está presente no equilíbrio. O que vai acontecer? Por que leva esse nome, efeito do íon comum? Porque no meu equilíbrio iônico eu tenho íons. Quando eu adiciono alguma substância que tem um íon que já está presente, ou seja, eles têm um íon em comum, eu aumento a concentração desse íon no meu equilíbrio, e aí eu vou deslocá-lo. Vamos ver aqui um exemplo. Por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho essa equação de ionização do ácido cianídrico, HCN. Então, HCN aqui, quando ioniza, H+, e CN-, cianeto. Quando eu faço a adição de cianeto de sódio, acontece o seguinte: isso aqui é um sal, então esse sal vai se dissociar em água. E aí eu tenho aqui o meu equilíbrio com o meu ácido, mas simultaneamente eu tenho essa dissociação aqui. O NaCN sólido vai em água liberar Na+, e CN-. Perceba que nas duas aqui equações temos em comum o CN-, o cianeto. E acontece o seguinte: quando eu coloco o NaCN na água, eu aumento a concentração do CN- na minha aqui equação inicial. E quando eu aumento a concentração, eu desloco o equilíbrio para o outro lado. É isso que a gente vê aqui. O equilíbrio vai ser deslocado para a formação do HCN não ionizado. Por quê? Vamos lembrar, eu tenho aqui uma balança, Estou no equilíbrio, equilibrei aí as quantidades quando foi atingido esse equilíbrio químico. Se eu coloco o NaCN, esse lado que tem CN- fica mais pesado. Então, se fosse uma balança, a balança desequilibraria. O que o sistema faz? Ele pega o que está pesado e joga para o outro lado. Então, eu acabo deslocando o equilíbrio para o outro lado, ok? Esse é um exemplo do chamado efeito do íon comum. Poderia ser aí qualquer outra coisa e tudo mais, poderia mexer num outro íon, mas a questão é,
isso afeta a situação de equilíbrio químico. Também vai existir o chamado efeito do íon não comum. Como assim? Também vai ser uma aplicação de Le Chatelier, mas a diferença é que agora eu vou colocar uma substância que vai acabar reagindo com um dos íons que estão presentes, né, ou que está presente, às vezes é um íon só que vai ser afetado, vai reagir com essa substância. E aí eu vou diminuir a concentração do meu íon. Aí a gente vai ter que analisar novamente usando o Le Chatelier. Por exemplo, nós temos aqui a ionização do ácido fluorídrico, HF formando H+, e F-. Quando eu coloco hidróxido de sódio nessa solução inicial aqui, que já está numa situação de equilíbrio, acontece o seguinte: o NaOH em água forma, né, acaba aí liberando Na+ e OH-. Acontece que o OH- da minha base vai reagir com o H+ do meu ácido. Por quê? Eles vão juntos formar uma molécula de água. Esse aqui é um dos exemplos, né, do que pode aparecer. E acontece que, quando eles vão reagir, ele vai acabar diminuindo a concentração do H+. Com isso, o equilíbrio será deslocado para a ionização do HF. É o mesmo esquema aqui da balança. Então, já está no equilíbrio. Está aqui equilibrado na minha balança. Se eu diminuo a concentração desse lado, ele, digamos que fica mais leve. Então, a balança fica assim. O que o sistema faz? Ele joga de um lado para o outro. Então, o sistema aqui é deslocado para o sentido da diminuição, ok? Que é, no caso, a ionização do HF, tá? O que você precisa se preocupar aqui com o efeito do íon comum, do íon não comum, aliás, o caso mais tradicional é esse caso envolvendo aí ácidos e bases, em que às vezes eu tenho H+ e eu consumo ele, ou tenho OH- e consumo ele. Pode também acontecer outros exemplos de efeito do íon não comum, como, por exemplo, adicionar alguma coisa que precipite um íon que está em solução. Se eu estou precipitando, eu estou fazendo com que ele saia da solução e vá para o estado sólido. De qualquer forma, eu diminuo a sua concentração, tá? Então, isso daí é um outro caso que pode aparecer. Mas o caso mais comum é esse caso envolvendo aí íon não comum, ácido-base, tá certo? O que são esses indicadores ácido-base agora que vão ser muito úteis para a gente trabalha bastante com eles? Eles são substâncias que mudam de cor se o meio está ácido ou básico. E como que isso acontece? Geralmente eles vão ser ácidos ou bases fracas. Acontece que se eu pego, por exemplo, um indicador genérico que eu chamei aqui de HIN, ele vai estar em equilíbrio, né? Como ele é um ácido fraco ou uma base fraca, ele vai estar em equilíbrio aqui dessa forma. Vamos supor que esse meu indicador tem aqui, quando ele não está ionizado, ele é amarelo. Quando ele se ioniza, ele fica azul. Vamos analisar a partir desse equilíbrio aqui, o que acontece quando eu adiciono ácido ou base a esse equilíbrio aqui inicial que está estabelecido. Bom, primeiro, se eu faço a adição de um ácido, vamos lembrar que o nosso ácido, HA, aqui de maneira genérica, vai formar aqui H+. Se ele forma H+ e A-, esse H+, né, aqui do equilíbrio inicial, vai aumentar de quantidade. Então, a sua concentração aumenta e, se a concentração aumenta, desloca para o outro lado. Ou seja, quando eu adiciono um ácido, eu observo que o meu indicador fica amarelo. Agora, por outro lado, né, porque aqui, ó, ele tendeu para o lado amarelo, por isso que ele vai ficar mais amarelo. Por outro lado, se eu adiciono uma base, essa base em água aí vai formar, né, vai liberar OH-. Esse OH- vai reagir com H+, igual a gente viu agora há pouco no efeito do íon não comum. E se ele reage com H+, vai diminuir a sua concentração. Diminuindo sua concentração, desloca o equilíbrio para o sentido da diminuição. Com isso, eu observo que o meu indicador fica azul. Então, é desse jeito que os indicadores funcionam. Óbvio que são das mais variadas cores e das mais variadas mudanças. Mas aqui, ó, perceba que com o indicador ácido-base, a gente consegue perceber um exemplo
com efeito do íon comum, como aqui acontece com o ácido, e do íon não comum com a base, tá? E nada mais é do que esse deslocamento aí, então, obedecendo o princípio de Le Chatelier, tá certo? Então, isso daqui é muito comum, são dos mais variados ácidos e bases, eles são fracos. Por fim, vamos fazer aqui um último exemplo para fechar esse nosso assunto de equilíbrio iônico. Considere o equilíbrio abaixo relacionado ao mineral presente no esmalte dos dentes, a hidroxiapatita. Então, está aqui esse equilíbrio. Temos aqui ela sólida e aqui quando ela se solubiliza, formando aqui os íons cálcio, fosfato e hidroxila. Ela já está balanceada, ok. Vamos lá. Primeiro ele pergunta assim, ó, o que alimentos ácidos provocam no equilíbrio acima? Se eu coloco um alimento ácido, significa que esse alimento ácido vai ter H+, né? Vai liberar H+. Como que o H+ afeta esse equilíbrio? Eu vou procurar alguma substância ou algum íon que é afetado pelo H+. No caso, nós temos aqui o OH-. Então, na hora que eu coloco H+, esse H+ reage com o OH-. Se reage com o OH-, vai diminuir a sua concentração. Quando eu diminuo a concentração, o equilíbrio é deslocado para o lado aqui da formação dos íons, né? Para o lado aqui dos produtos. Dessa forma, o que a gente observa? A presença desse H+, vai consumir o OH-, diminuir a concentração do OH- e favorecer a solubilização da hidroxiapatita. Ou seja, né, esse processo aí da solubilização dela é chamado de desmineralização aí do esmalte dentário. Por isso que a gente precisa tomar cuidado com a quantidade de alimentos ácidos que a gente consome, porque eles atacam, né, eles consomem o esmalte do dente. Porque isso daqui acaba saindo aí na nossa saliva, a gente acaba ingerindo, então eu vou desgastando o esmalte dentário, que é essa hidroxiapatita no estado sólido, ok? Agora, vamos lá. Ele fala assim, como alimentos ricos em cálcio afetam o equilíbrio acima? Bom, alimentos ricos em cálcio. Quando eu estou falando aqui de cálcio, eu estou falando do íon cálcio. Vou procurar aqui alguma substância ou íon que seja afetada por esse íon cálcio. Bom, olhando aqui no nosso equilíbrio, nós temos o próprio íon cálcio participando desse equilíbrio. Então, quando eu faço a ingestão de um alimento rico em cálcio, nós aumentamos a concentração do íon Ca2+. Se eu aumento a concentração do íon Ca2+, o equilíbrio é deslocado para o outro lado, no caso, para a formação da hidroxiapatita no estado sólido. Então, com isso, a gente favorece a mineralização do dente. Por quê? Porque eu estou fazendo a ingestão de um alimento que favorece a formação aqui dessa substância. Por isso que é tão importante aí a ingestão de leite e outros alimentos que tenham esse íon cálcio, ok? Então, ficar atento aí ao tipo de equilíbrio que ele vai tratar e como a adição de uma substância pode afetar qualquer uma dessas outras substâncias que participam do nosso equilíbrio químico, ok? Bom, a gente fecha aqui o nosso estudo de equilíbrio iônico. Qualquer dúvida, estou à disposição. Até a próxima. Tchau, tchau.